para você. Está começando mais um podcast, o seu podcast 100% voltado para a área da saúde. E antes de mais nada, já se inscreve no nosso canal no YouTube, no Instagram, segue a gente, aciona o sininho e não esquece, se você gostar, já curte, já comenta, já compartilha, porque quanto mais você interage, mais a rede social entende que aquele conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Eu não posso falar antes de agradecer aqueles que realmente fazem possível acontecer esse episódio. Quero agradecer a nossa patrocinadora, Sermed. Sermed é a única clínica de medicina ocupacional de Uberlândia onde o funcionário não precisa sair daqui em momento nenhum. Ele faz todos os exames em um só lugar. Sermed, para mais informações, ligue no 34 3236 4500 ou no WhatsApp 34 99681 6446. A Sermed está localizada na Rua Machado de Assis, 854. E hoje estou recebendo aqui no nosso episódio Natália Mendes, fisioterapeuta. Seja muito bem-vinda, Natália. Obrigada, Sil. É um Bom, prazer. nós vamos falar sobre a atuação do fisioterapeuta forense na qualidade dos processos trabalhistas e previdenciários. O tema é super relevante e importante, né, Natália? É isso mesmo. É um tema novo aqui na nossa região que eu estou divulgando agora para todo mundo conhecer. A gente até começa já de cara para a gente poder entender o que é fisioterapia forense. A fisioterapia forense é uma área da fisioterapia que ela auxilia a justiça. Então, em processos trabalhistas, previdenciário, no direito médico, no, no direito militar, até no criminal. Interessante. Por exemplo, se eu quero ser afastada por algum motivo, eu preciso passar pela fisioterapia forense. Isso. Vamos Para a gente imaginar. poder explanar mais. Isso. Vamos imaginar que você é uma advogada. Aí você recebe um cliente que quer aposentar. E aquele cliente joga na sua mesa aquele tanto de documento. Aí você fala assim: meu Deus, por onde eu começo? Né? Aí eu, como fisioterapeuta forense, assistente técnica, sua parceira, vou avaliar esse cliente. Você encaminha ele para mim, eu avalio todo o documento dele. Tudo que ele tem de imagem, de laudo médico, de receita, tudo. Aí eu vou colocar todos os documentos numa ordem cronológica. Então, assim, quando que começou a doença até o atual. Vou avaliar, faço um parecer desse cliente, um parecer mesmo. O que que ele tem de força, o que que ele perdeu de função, o que que ele consegue e o que ele não consegue fazer no dia a dia. Por que que ele está pleiteando essa aposentadoria? Aí eu vou, faço esse parecer e te entrego. Você vai usar no seu processo, mas pode ser tanto a nível administrativo no INSS, como a nível judicial. Importante. E como é que foi que você decidiu se especializar nessa área? Eu gosto da fisioterapia desde lá do início e depois eu tive um contato próximo com esse momento de uma pessoa afastar, que foi minha mãe, ela ficou afastada por muito tempo. E depois eu vi todo esse processo. Quando eu entrei na fisioterapia, eu já sabia um pouco dessa parte da fisioterapia forense, mas não sabia que chamava fisioterapia forense. Depois, quando eu formei, eu fui vendo um pouco, me cadastrei no tribunal para ser perita e deixei de lado. Cadastrei e segui caminhando com a jornada da fisioterapia. Mas depois, teve um momento na vida que eu falei, eu quero mudar de área. E aí eu fui estudar. Fui estudar, vi no Instagram um mentor, que foi o meu mentor. Então, participei de um curso, me capacitei, porque todo fisioterapeuta forense ele precisa ser capacitado para atuar. Qualquer fisioterapeuta pode atuar? Pode, mas se ele não for capacitado, ele não vai conseguir atuar. Então, eu me capacitei e comecei a divulgar meu trabalho.
E tem muita busca, assim, de advogados, eles que te procuram, que precisam desse auxílio para você poder auxiliar eles na prática. Então, aqui em Uberlândia é uma coisa nova. Tem poucos fisioterapeutas forenses. Então, hoje eu tô aqui para divulgar mesmo essa área da fisioterapia, para divulgar e para todo mundo conhecer qual é o nosso papel. Hoje já temos perita dentro da Justiça do Trabalho, que é fisioterapeuta, mas ao redor de Uberlândia, né? São Paulo, Nordeste, no Sul, é muito atuante. Então, eu estou fazendo parcerias com advogados e divulgando nas redes sociais mesmo a minha atuação. Hoje eu já trabalho com alguns advogados e quando chega um cliente para eles já falam: não, você vai precisar de uma assistente técnica. Aí já me encaminha o cliente. Como fisioterapeuta, sua parte é avaliar, então, a mobilidade desse cliente A minha parte é toda a parte de de saúde. saúde. Então, qual que é o papel do fisioterapeuta forense? O fisioterapeuta, ele é especialista na biomecânica, que é como acontece o movimento, quando tem a perda do movimento. Então, quando o objeto da perícia, quando o advogado falar assim, não, esse objeto da perícia é a perda de função, a perda do movimento, a perda da força, o cliente está incapacitado por alguma coisa. Aí entra a minha atuação. E também tem uma outra atuação que é a fisioterapia na parte da ergonomia. Então, a gente também faz laudos ergonômicos. Então, nessa parte trabalhista, quando o profissional, o advogado, vê que seu cliente teve uma lesão relacionada ao trabalho, essa parte a gente também atua. Por quê? A gente vê onde que lesou, o que que lesou, como que lesou, se foi repetitivo ou não, se teve um excesso de carga ou não, se está relacionado mesmo, sem nexo com aquela função que ele exercia na empresa. Muito importante. Tem muitos casos, né, de pessoas que elas têm problema por função repetitiva, né? Isso. Causa muitos problemas. Eu tive um caso na família, minha tia era da época que os carimbos eles eram feitos à mão, né? Ai, E ela é, trabalhava o tempo tempo inteiro também. em pé, em pé. Uhum, Então ela teve problemas muito graves na época com as pernas e teve dificuldade para aposentar. isso. Tem, porque Como é, que vai provar, como que né? vai provar? Então Isso. você vem para isso. Isso, exatamente. Esse é o X da questão. O que que eu faço? Eu vejo qual que é o CID. O CID do paciente, Uhum. vamos supor que é uma lesão na coluna. Ah, mas lesão na coluna? Hoje em dia tá muito comum, né? Muitas pessoas têm. Mas todo mundo vai aposentar? Não. Aí é onde eu entro. Qual que é a perda de função desse cliente? Como que ele lesou? O porquê que ele lesou? E aí eu faço esse laudo. O laudo tem o médico dá o CID, né? Que é o código Aham, da que é o doença. código da doença. O meu laudo, ele tem a CIF, que é uma classificação internacional de saúde e função. Então, essa classificação, ela veio para mostrar para a população em geral que aquele cliente, aquela pessoa, está pleiteando aquilo porque ele não consegue subir uma escada, porque ele não consegue agachar, porque ele não consegue interagir com a sociedade. No caso de uma depressão, ele não interage. É. Depressão profunda. Todo mundo que tem depressão aposenta? Não. Mas uma Existem casos que pessoa conseguem aposentar? associada à limitação funcional, sim. É. Quando é muito É grave. grave, Eu já né? conheci casos graves. Grave. Eu tive uma amizade uma vez com uma pessoa que era muito grave. Ele se trancava no quarto e ele não interagia nem com a família. A comida, tudo dele era colocado na porta e ali ele se alimentava para sair para tomar banho, esperava todo mundo sair de perto. Então era uma situação que eu nunca tinha vivenciado. Isso. É. Eu tô com um caso agora que, além da depressão severa mesmo, ele tem transtorno de pânico, tem ansiedade generalizada, a ansiedade dele é gravíssima, e ele tem alterações biomecânicas também.
ele tem lesão na coluna lombar, na cervical, que é no pescoço, tem perda de força de membro superior e tem perda de força de membro inferior também. E aconteceram essas lesões, elas aconteceram antes ou depois desses processos emocionais, você sabe? As lesões biomecânicas, as lesões físicas mesmo foram antes, em relação É. à função É porque dele. daí a gente vai entendendo o porquê do problema emocional. Exatamente. Ele teve alguns problemas na vida, mas com a lesão dele, ele foi ficando incapacitado, e aí esse problema agravou. Atacou a saúde emocional. É, Nós somos um país onde nós estamos, infelizmente, num ranking lá em cima, na ansiedade, principalmente. isso. Depressão também é um nível alto, mas eu me lembro que o estudo falava em relação à ansiedade. É. E a gente precisa falar muito sobre isso, porque é um assunto sério. Mas eu não sabia que em alguns casos, a pessoa poderia ter acesso à aposentadoria. É porque ela fica completamente incapacitada, ela não consegue interagir, ela não consegue trabalhar. Existem casos que a pessoa fica prostrada. É. Mas aí tem toda uma avaliação, né? É muito Claro, sério. claro. Aí eu tenho uma parceira psicóloga também que faz esse laudo. Então, assim, tem toda uma documentação, o histórico nosológico do paciente, né? A É, documentação dele, o que me prova ali que ele está incapacitado. Então, a gente precisa de documentos na é. justiça, né? Então, tem que ser muito bem fundamentado. Claro. E a gente nem deseja que a Não, pessoa fique incapacitado por causa disso, né? exatamente. Eu gosto muito de falar sobre isso, Natália. As pessoas elas ainda têm muito preconceito quando a gente fala sobre saúde mental. Isso, Graças a Deus isso está sendo quebrado, mas ainda estamos longe de ter o discernimento de que isso. saúde mental ela não é mimimi, ela não é frescura, não é falta de fé. Uhum, Existem vários fatores, inclusive hormonais, que podem levar a pessoa a ter problemas de depressão. Ela precisa procurar ajuda. O quanto antes ela procurar ajuda, uhum. mais fácil ela resolver o problema e ter uma vida saudável, né? Ver Isso. uma vida igual. Eu tive problemas sérios de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, Uhum, né? Porque por vários fatores. uhum, Por último, o mais grave foi quando eu tive câncer. uhum. Aí veio a síndrome do pânico. E aí a gente vai buscar ajuda. Porque a Isso. gente não quer aposentar. Tem gente que fala, dependendo do caso de câncer, você consegue aposentar, você Não, consegue isso. Não tem interesse disso. Eu quero trabalhar, eu quero ter uma vida exatamente. normal, eu quero, né? Exatamente. Todo mundo quer ser saudável, né? Nossa, o que é isso? Que pra quê? Eu tenho uma outra cliente que é o contrário já. Ela é uma cliente PCD, ela é concursada, ela entrou no concurso sem ser a vaga de PCD, Olha, mas hoje ela está pleiteando a redução da jornada de trabalho para ela conseguir conciliar com os tratamentos. Mas por que que ela não quer aposentar? Porque ela quer ficar ativa na claro. sociedade. Então, assim, o que que eu mostro para ela? O que ela dá conta. O que que você dá conta? Então, meu laudo para ela É o é contrário. o contrário. Mas por que que eu posso fazer esse laudo ao contrário? Porque eu sei exatamente o que ela dá conta e o que ela não dá conta. Então, Ela você tem que parar. eu vou avaliar a CIF, né? A CIF Oh, ela meu mostra Deus. qual que é a função daquela cliente. Então, ela consegue tal coisa. Então, a jornada de trabalho dela vai ser reduzida para ela conseguir aquelas coisas. Acho lindo isso. Eu tenho um irmão deficiente visual. Beijo, Wellington. Eu tenho um orgulho gigante do meu irmão. Gigante do meu irmão. Meu irmão, ele. Olha, para você ter uma noção. É porque você falou em PCD. O meu irmão, ele foi locutor durante muitos anos, tecladista, pastor, fez teologia. Hoje ele Graças. tem um canal dele de trabalho, de informações, que é o Alô Uberlândia. E ele é um cara, assim, muito top. Eu gosto muito desse tipo de pessoas que não são vítimas, né? Não Exatamente. vitimizam o problema, ela quer Isso. sair do problema, ela quer ter uma vida, uma jornada boa A e feliz. inclusão na sociedade, É, igual todo mundo. mas Todo a mundo quer ser inclusão ela inclusivo. começa com a pessoa que tem PCD também. Exatamente. Eu acredito muito nisso, que muitas vezes, em todas as áreas que a gente está falando aí das minorias, né? Uhum.
muitas vezes, em relação às minorias, o problema ele não começa com a sociedade, ele começa com a própria pessoa, né? Isso, Eu tenho que entender quem eu sou, eu tenho que entender o que que eu sou capaz, qual é a minha parte para colaborar com a sociedade, né? exatamente. Achar o meu lugar e crescer. Isso. Hoje eu faço parte de uma comissão de PCD da OAB. Eu, Ah, o AB, cheiro no coração, Stephanie Lainer, da Comissão do Direito da Moda, que eu sou voluntária. e eu vejo isso é, em todo mundo, no membro, assim, nós queremos incluir, É nós verdade. queremos participar, nós queremos estar onde todo mundo está. É. Só que nós temos limitações. Uhum. Nós vamos com todo mundo, a gente vai numa festa, a gente vai trabalhar, a gente vai participar das coisas que todo mundo participa. Eu tenho uma limitação, todos nós temos. Mesmo que eu não seja PCD, eu Com tenho uma certeza. limitação, né? Ninguém é perfeito, né? Verdade. Então, eu vejo isso, o engajamento deles é muito legal também É. para incluir. Tem eu esqueci o nome dele, do advogado, eu acredito que ele deve ser parte, ele é cadeirante, ele é muito atuante lá da UAB. Eu vou lembrar o nome dele. Mas eu acho muito bom esse tipo de coisa. Já que a gente está falando de áreas de atuação, fala pra gente aí qual é a área de atuação que você trabalha. Hoje eu tenho um consultório e atendo no meu consultório diversas áreas, além da fisioterapia forense. Então, no meu consultório, eu atendo mais idoso, a parte de cardiorrespiratória, que eu sou especialista, e hoje eu estou trabalhando também na CD. Eu estou atendendo pacientes lá com doenças Uhum. neuromusculares, E a demanda lá é amputados, gigante. gigante. E eu estou atendendo na piscina, que é uma das coisas também que eu adoro. Que legal. A CD fica pertinho da gente e a gente já participou de várias ações lá. E A gente vê que é um trabalho muito relevante, muito importante. E essa parte da fisioterapia pulmonar aí, da área respiratória, ela é de extrema importância. Eu me lembro quando a minha mãe ficou internada e ela ficou entubada durante um tempo, e aí ela precisou passar isso. por fisioterapia na área respiratória. Eu atendo também paciente, por exemplo, fez uma cirurgia cardíaca. Hoje eu tô com um paciente que eu atendi ele lá do início da cirurgia cardíaca. Depois eu trouxe ele pro consultório, assim, atendi ele em casa, trouxe ele pro consultório e hoje eu faço RPG com ele. Então, o que que aconteceu? A cirurgia cardíaca, a pessoa fica mais tensa, né? Aham. Ela vai levando o corpo para frente. Ah, E tá. aí, hoje a gente está trabalhando mesmo o alinhamento da postura dele. Então, eu trabalho com o paciente como um todo. Eu vejo qual é a necessidade dele e eu vou trabalhando o que ele está precisando no dia a dia. Hoje já tem quase 10 meses que eu tô com ele. Já vai virando família. Vai virando família. Qual foi o caso que você pegou assim que mais te chamou a atenção, que te fez ver que realmente era isso sua área? Conta pra gente. A gente adora história, A fisioterapia mesmo? da fisioterapia. A fisioterapia tá enraizada comigo. Uhum. Eu falo que desde os meus 8 anos eu comecei a fazer RPG. E Já aí, fala pra gente o que é RPG, porque o pessoal que está é assistindo às verdade. vezes não tem entendimento da parte técnica. Eu tenho uma alteração na coluna, que é um S. Então, chama escoliose. Essa Hum. alteração, ela precisa, às vezes, de cirurgia. Mas o que que me encantou na fisioterapia? Porque eu, com a técnica de RPG, lá com 8 anos, depois com os 14 anos, eu tratei sem necessidade de cirurgia. Olha, Então, foi preventivo o meu tratamento. Então, a fisioterapia me encantou neste momento. Depois, teve um paciente que me marcou muito, que foi um tumor na região cervical. Era uma criança e eu acompanhei ele desde então. Desde que aconteceu, depois ele passou por um tratamento na CD, inclusive, depois ele voltou para mim e depois eu atendi ele já na parte que ele estava tracostomizado em ventilação mecânica. Esse paciente hoje, ele lançou o livro dele, ai, que o lindo. Francisco, eu adoro o Francisco, gente. Eu sou apaixonada nele, assim, eu acompanho ele tem muito tempo.
Hoje eu não sou mais fisioterapeuta dele, mas assim, eu acompanho ele direto nas redes sociais, ele é muito atuante, Que legal. é um menininho assim, super pra frente. Então, a gente falou sobre o RPG. RPG, pessoal, é reeducação postural global. O pessoal não sabe sustentar direito, não tem postura. É, no Aí dia a precisa, dia, no né? dia A a gente vai dia. acostumando, vai Adoro. acomodando A assim. gente senta direitinho, de repente a gente olha, a gente já tá É, tudo torto. E passa o dia todo torto. Aí você faz. O RPG é isso, é reeducar a pessoa, a a postura. postura certa para ela poder ter uma coluna alinhada. E É. eu me lembro que uma vez eu ouvi uma conversa sobre, você que é da área, quanto maior a pessoa, quanto mais alta ela é, mais problema ela pode ter na coluna. Isso, ela vai ficando cifótica, né? Ela vai. O que que é cifose? Ela vai encurvando, né? Vai encurvando, encurvando, encurvando. Quando ela vê, ela já tá com a alteração instalada. Mas o que que o RPG faz? Ele vai mexer na parte muscular. Então, vai fazer aquele alongamento, fortalecer para alinhar a postura. Fazer uma pessoa mais elegante, né? Então, quanto antes ela começar o RPG, mais fácil o tratamento, melhor o resultado. Isso, com certeza. A prevenção é o melhor caminho, né? Sempre foi, em todas Sempre. as áreas da medicina, não tem como buscar informação. Por isso que a gente gosta tanto do podcast, que o podcast ele traz informações. E Isso, essas informações, elas mudam vidas. isso. Porque daí a pessoa começa a prestar atenção e isso gera conexão e ela fala, opa, Isso preciso também melhorar. é uma coisa da fisioterapia forense nas empresas. Por quê? Se aquela empresa já é bem estruturada lá no início, se ela previne, o que que acontece? Depois ela tem menos afastamento, Claro, ela tem menos processos processos também, trabalhistas. verdade. Então, o que que é o legal? A gente atuar lá no início, ó, vamos fazer De assim, tanto em tanto tempo dá uma parada, de tanto em tanto é, tempo passa isso isso. dependendo, né, faz uma fisioterapia ali básica. Avaliar aquele colaborador, ah, ele tem tais e tais problemas de saúde. Ah, então vamos fazer uma intervenção, vamos fazer, é lá no setor médico, né, da empresa, vamos intervir aí para ele fazer um preventivo. Não, você precisa tratar disso. Então vamos passar aqui no periódico, tal, daqui 6 meses, vamos supor, daqui 1 ano, vamos ver se você melhorou. Mas o que que a fisioterapia faz? Nessa área de ergonomia, nessa área que o que é melhor para o colaborador, adequado com a empresa, adequado com o mobiliário, adequado com as orientações mesmo do dia a dia. Quando tem que fazer a pausa, quando não tem. Então, até na empresa, a prevenção é o melhor caminho. Com certeza. Adoro isso, esse tipo de assunto, porque a gente percebe que muitas empresas às vezes estão mais são mais ligadas com a função, né? A pessoa foi contratada para aquela função, ela tem que ficar ali. E a gente fala muito sobre, às vezes a pessoa não tem habilidade naquela área, ela vai para outra, mas a gente não fala, às vezes, aquela área prejudica a saúde dela. Uhum, Então, não é muito mais fácil você pegar uma pessoa que já está dentro da empresa, uhum. ela não está bem de saúde, vou dispensar. Não, Remaneja. remaneja ela já faz, É, tá lá, traz ela para perto. Se você fizer isso, você vai trazer até essa pessoa, ela vai ser tão grata a você que ela vai vestir a camisa da empresa. exatamente. Quando a gente trabalha feliz, a gente É, trabalha muito melhor. Tem humaniza, a maior produtividade, individualiza, né? percebe que a empresa se preocupa com você, que ela te Sim, olha como um todo, né? isso. Porque a gente precisa humanizar tudo, né? E aí a gente vai falar também porque eu nunca tinha ouvido falar sobre esse termo, nunca. Essa atuação da fisioterapia. É, você começou a falar aí do início, você começou a falar pra gente Isso. que lá fora o pessoal já conhece mais, mas por que que a gente não ouve falar tanto sobre isso? Então, a gente precisa divulgar, né? A gente precisa falar, olha, nós estamos aqui, eu sou capacitado para atuar. Não tem aqui. Aqui nós estamos Iniciando. iniciando mesmo E o como é que eles mercado. faziam antes? Não tinha. Então dava, tipo assim, vou aposentar, chegou lá no INSS, se o médico falar laudar que não, Isso. Aí já era. tinha os assistentes técnicos médicos, né? Aham. Mas o médico, ele, igual eu falei, ele dá o diagnóstico,
Mas como que aquele cliente está? Qual que é a perda da função? Quem faz isso é o fisioterapeuta. Então, Então, não tinha. ou seja, chegava lá, o advogado não adiantava nem o advogado querer contestar, porque não é a área dele. Não. Ele não tinha como provar que realmente aquele paciente ele precisava de ser afastado, Isso. né, por mais tempo. Gente, existe vários casos, eu sei de vários, eu tenho várias amigas, pessoas que eu conheço, que me falam, Sil, eu precisava ficar mais tempo, mas me foi negado o benefício, cheguei lá, eu não passei e tal. E tudo isso às vezes poderia resolver simplesmente passando que o advogado tivesse essa assistência junto com o fisioterapeuta Isso. forense. E é legal a história da fisioterapia forense mesmo, porque ela começou lá no Porto, lá no Espírito Santo, quando um fisioterapeuta fez um laudo e o juiz recebeu esse laudo e viu, nossa, é muito bom esse laudo. E aí ele começou a trabalhar com alguns advogados e o juiz falou assim: olha, peraí, o que está acontecendo? Então, chamou ele para ser perito nessa área trabalhista. E aí ele começou a ser perito, depois surgiram outros fisioterapeutas forenses, e aí foi crescendo essa área. Mas é muito recente. É assim, recente, vamos supor, tem uns 20 anos. Mas lá começou, foi devagarzinho, né? Trabalho de formiguinha. E aí depois foi expandindo para o Brasil todo. Nossa, bom demais. E a gente vai aprendendo muito ainda sobre a área, tem muita coisa nova chegando na área da saúde. A saúde é a área que mais evolui. Isso. Todo dia ela tem novidade, né? Todo dia tem demandas e a gente vai encontrando as novidades. E essa área, que é uma área tão importante, que é a área aí de afastamentos, de aposentadoria, e é uma área que, infelizmente, ela tem pouca informação. Sim, até o próprio advogado, ele não conhece. Então a gente precisa contar para ele, né? O que que é. Por exemplo, um dos serviços que a gente faz é impugnação de laudos médicos, os quesitos, que são as perguntas estratégicas para o perito. A gente faz essa análise documental toda, a gente acompanha o cliente na perícia, faz aquela orientação para o cliente, como vai ser a perícia, porque às vezes o cliente está tão revoltado com a situação que chega lá na hora da perícia, ele não fala o que precisa falar. Uhum. Ele não conta a história dele, o que realmente aconteceu. E aí o perito não vai entender. Às vezes tem documento faltando, aí orienta, olha, leva tal documento, que isso aqui comprova o que está acontecendo. Que às vezes ele esquece, né? Todos nós podemos esquecer, né? Com certeza. E aí a gente está nisso, a gente está junto com o cliente e junto com o advogado. Somos Para não faltar parceiros. nada no processo, para não chegar lá e ter problema. Acompanha todo o processo, do início ao fim. Muito bom. Bom demais conversar com você. Você quer deixar algumas considerações finais? Fique à vontade. Eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Meu intuito esse ano é divulgar a fisioterapia forense mesmo para todo mundo conhecer como que a gente está atuando aqui no mercado aqui em Uberlândia e na região também, né? E eu atendo no consultório, posso deixar o endereço? Claro! É Rua da Carioca, número 505, no bairro Copacabana. E, e é isso. Eu estou muito feliz de Bom estar demais, divulgando. viu? Espero que você tenha gostado. Estamos acabando mais um episódio do Podcast. Conversamos hoje com a Natália. Nós vamos deixar todas as informações dela aqui embaixo nos caracteres. E você pode entrar na rede social dela, conhecer melhor, entrar em contato com ela para você aí que está tendo dúvidas sobre esse assunto que é de extrema importância. Beijo no seu coração. Não esquece de curtir, não esquece de seguir, de comentar para poder entregar mais esse conteúdo. E até a próxima!